Olá pessoal, estamos nós aqui de volta, né, agora para ver nossa primeira videoaula sobre DML, né, como lidar com os dados em si de um banco de dados, quer dizer, os dados que ficarão representados como instâncias da tabela e por isso deverão seguir o esquema que a gente acabou de criar, que a gente já sabe criar em DDL. Então, para a inserção de dados, para a gente não digitar naquele terminal de texto, que a gente viu que é possível, mas existe uma ferramenta que é o MySQL, que é o Query Browser, que é esse carinha daqui. Ó. Vocês podem ir aqui em MySQL. Uma das opções é esse carinha daqui, ó, MySQL Query Browser. Quer dizer, ele é o processador, digamos assim, um ambiente visual para consultas, né? Para instruções SQL, não só consultas, para qualquer comando SQL. Os dados para conexão, só, primeiro a gente tem que dizer o local do servidor. No nosso caso, foi instalado na própria máquina. Né? Se for esse o seu caso também, coloca aqui localhost. Né? O usuário é root e a senha é a senha que a gente digitou durante a instalação do MySQL. No nosso caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual a base de dados onde a gente quer operar. Né? Qual o banco de dados que a gente quer operar. No nosso caso aqui, cadastro de aristas. Ótimo. Vamos lá. Ok. E essa é a tela do programa, tá? A tela do Query Browser. Eu só vou ajustar aqui um pouco para visualizar o terminal de consulta. Pronto. Agora a gente consegue enxergar o terminal de consultas. Ótimo. Outra coisa que é útil, pessoal, é a barrinha lateral. Então eu vou pedir para mostrar a barrinha lateral, que aí aqui a gente já pode ver o esquema da tabela, né? Consegue ver caso esqueça o nome do campo, já tem acesso a tudo isso, né? Vamos lá. Então vamos voltar lá para os slides e começar a nossa apresentação. Então essa estrutura, pessoal, que a gente está vendo aí na tela, né, insert into, nome da tabela, é a estrutura básica do comando de inserção de dados, quer dizer, o comando de adição de instâncias no banco de dados. Né? Então, percebam como ele é intuitivo, porque ele diz exatamente como poderíamos dizer até em português, quer dizer, ó, por favor, insira onde? Né? Insira na tabela X, o nome da tabela, e a parte de baixo é que tem um detalhe interessante. Porque se a gente quer inserir alguma coisa na tabela, teoricamente, basta dizer os valores que a gente quer inserir. E também é assim que o SQL interpreta. Tá? Então, por isso, o que seria obrigatório nesse comando de inserção? Primeiro, o nome da tabela, além do insert into, né? O nome da tabela onde eu estou inserindo, e os valores que eu quero inserir. Porém, pode ser interessante indicar, além dos valores, indicar a ordem dos campos que os valores se referem. Por quê? Porque eu posso não conhecer exatamente qual a ordem do esquema, ou eu simplesmente não quero depender da ordem exata dos campos como eu criei no esquema, como está definido no esquema. Então, se eu não quiser saber, eu não quiser depender dessa ordem que está no esquema, eu posso simplesmente querer informar primeiro o CPF, depois o nome, depois o telefone, depois o endereço, não importa qual foi a ordem que foi definida no esquema. Estão entendendo o problema que eu estou querendo comentar? Para ficar mais claro, deixa eu mudar agora para o Query Browser de novo e a gente vê um exemplo real. Tá? Voltando aqui, por exemplo, vamos cadastrar uma casa. Né? Para eu cadastrar uma casa, eu tenho que informar código, rua, número, CEP, bairro, cidade, estado. Não é? Ótimo.
Agora, se eu quisesse, eu poderia executar o comando da seguinte forma. Perceba que eu estou aqui digitando, tá? Pronto. Insert into, como é o nome da tabela, casa, e digitar simplesmente os valores direto. Detalhe, eu estou colocando em maiúsculo aqui, mas poderia ser minúsculo, ele aceita também se colocasse assim. Tá? É só para destacar os comandos. Quais valores? Então, a dica que eu gostaria de dizer para vocês é que todos os valores deveriam ser representados ou expressos entre aspas simples. Todos, de qualquer tipo. Por quê? Se for inteiro, a aspas simples é opcional. Tanto faz eu colocar 1 ou colocar 1 assim, se for inteiro. Mas se for alfanumérico, como um string, né? Ou seja lá qual for o tipo alfanumérico, no caso do MySQL, varchar, né? Ou data, ou outro tipo, a aspas simples vai ser requerida. Então, já que funciona sempre e em alguns casos é exigido, coloca sempre aspas simples que não tem problema. Beleza? Vamos lá. Se eu quisesse colocar direto os valores aqui no comando insert into, eu tenho que colocar os valores para todos os campos da minha tabela. E além de ter que preencher todos os campos, tem que ser exatamente na ordem como está definido no esquema. Quer dizer, eu tenho que conhecer o esquema necessariamente. Tá? Eu dependo do esquema. Agora, se eu não quiser inserir todos os campos, por exemplo, quiser inserir só em alguns, então, ou não quiser inserir na ordem do esquema, eu sou obrigado a, antes de especificar os valores, dizer quais campos eu quero inserir. Por exemplo, eu só quero inserir código, rua e CEP, por exemplo. Tá? Ou cidade. Ótimo. Então eu digo, o código vai ser 1, a rua vai ser rua Mandacaru, sei lá. Vai ficar com um maiúsculo bonitinho. E a cidade vai ser Maceió. Ótimo. Agora sim, quando eu inserir, não deu nenhuma mensagem de erro, porque as mensagens de erro aparecem aqui embaixo, então foi inserido. Então, nessa instância que foi inserida, vocês vão ver que os outros atributos estão vazios, estão nulos. Tá? Vamos consultar aqui quantas casas a gente tem. Já já eu entro em detalhes no comando de consulta, tá pessoal? É o comando select. Então, select asterisco from casa. Isso aqui é opcional, depois eu explico para vocês. Então perceba que a única instância na nossa tabela casa é uma instância que tem código 1, rua Mandacaru, não tem número, não tem CEP, está nulo, o conteúdo aqui está nulo. Né? E a cidade de Maceió, também o estado nulo. Tá? Então percebam que apenas nos campos indicados o dado foi efetivamente inserido. É por isso que é importante a gente utilizar o comando insert. Deixa eu repetir aqui. Com a parte opcional, que é a descrição dos campos. Então, vou colocar assim, ó. Seria a lista dos campos. Valores inseridos. Então, essa aqui é a estrutura básica. Essa é a estrutura básica do comando insert. Tá? Insert into tabela, a lista dos campos, que seria uma parte opcional mais recomendada, a gente já viu que é útil. E em seguida os valores que eu quero inserir. Beleza? Detalhe, se eu não colocar essa parte opcional, qual é a consequência? Os valores devem conter a lista completa dos campos
da minha tabela e na ordem definida no esquema. Ótimo. Voltando para cá. Pronto, aqui a gente tem outros exemplos de inserção, né? Vamos só para comentar. Esse primeiro aqui. Eu estou inserindo em que tabela? Tabela cliente. Muito bem. Estou inserindo um cliente. Em quais campos do cliente? Quais campos que eu estou preenchendo? Estou preenchendo o código, nome do cliente, cidade, CEP, estado. Quais valores? Esses valores preenchidos aqui embaixo. Beleza? Na ordem que eu defini os campos. Então, o código é 17, o nome Esdras e assim sucessivamente até o estado Pernambuco. E outros exemplos só para vocês consultarem aí e verem em casa com mais opções, né, com mais clareza. Já, então vamos fazer outras inserções de dados, né, pessoal? Vamos lá continuar a nossa inserção. Vamos popular. Vamos preencher agora, né? Eu vou apagar para vocês irem acompanhando comigo. Eu queria cadastrar mais uma casa. Vamos cadastrar agora a casa código 2. Vamos lá. Insert into casa. E agora o que eu faço mesmo? A lista dos campos. Quero colocar código. Tem que ser o nome exato como está no esquema, tá? Na dúvida, vamos ver como é que está lá o campo. Eu quero código, rua, o número da casa, essa casa tem número, e a cidade. Pronto. Beleza. E agora, qual é a palavrinha que precisa ter depois da lista de campos? Valores em inglês, né? Os values. Os valores que precisam ser preenchidos na minha instância. A dica da aspa simples, né? Vale lembrar. Código 2. Esse espaço aqui é opcional, tá? Eu posso tirar se eu quiser. Rua. Nossa Senhora de Fátima. Número. Vou colocar 20. E cidade Arapiraca. Pronto. Então vamos lá. Opa, será que inseriu? Vamos conferir. Select asterisk from casa. Já a gente vê em detalhes no select, tá, pessoal? Então perceba que agora inseriu, né, uma instância 2, instância de código 2, Rua Nossa Senhora de Fátima, número 20, e tem também a cidade que era Viraca. Já a gente acrescenta o estado quando a gente for aprender a alterar as instâncias, beleza? Perceba que após a consulta, que apareceu embaixo no MySQL Query Browser, então teve duas instâncias encontradas, né? Duas linhas aqui. Olha. Então vamos agora inserir uma diarista, duas também, duas ou dois, não importa. Então vamos lá. Insert into qual tabela? Diarista. Isso, diaristas. Não ia dar um errão aí. Insert into diaristas. Quais os campos que a gente quer inserir? Digamos que eu quero inserir em todos. Vou inserir em todos. CPF, nome e data de nascimento. Então, eu poderia até colocar aqui, para garantir que os valores fornecidos serão nessa ordem, mas exclusivamente pela ordem. Né? Já que eu vou inserir todos os valores, então vamos lá. Vou colocar só para mostrar essa questão da ordem. Vou colocar dessa forma, e na próxima instância que eu for inserir, eu vou mudar a ordem aqui dos campos. Então, insert into diaristas. Quais campos eu quero fornecer de dados? CPF, nome e data de nascimento. Quais valores? Lembrando das aspas simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0.
Qual o nome? Pronto, vou colocar isso aqui de Joana dos Santos. Ops, aspas simples, quase que eu cometo um erro grave aqui. Ia dar um erro, uma mensagem de erro, a gente corrigiria sem problema. E eu queria frisar para vocês um detalhe, pessoal, com relação à data em MySQL. O formato padrão utilizado é o formato americano. Então é primeiro o ano, então digamos que nasceu em 1980, em seguida o mês, 2 e por último o dia, dia 20. Então, 20 de 12 de 1980. Pessoa fictícia aí. Tá? Então vamos executar. Vamos inserir um outro valor aqui também. Tá? Lembrando que eu queria mostrar para vocês a mudança da ordem. Então nome, CPF, data de nascimento. Agora a gente tem que primeiro colocar o nome. Vou colocar agora um trabalhador. Vou colocar Carlos Eduardo Machado. Pronto. Em seguida eu tenho que vir o CPF. Vou colocar 987-654-321-00 também. E ele nasceu em 78, no mês de junho, dia 18. Pronto. Joia. Vamos selecionar agora para ver se cadastrou corretamente, né? Com sucesso. Opa, está aqui nossos dois funcionários, né, cadastrados. Um nascido em 78 e outro em 80. Ótimo. Então vamos lá. Vamos agora cadastrar os telefones da casa 1. Um telefone, sei lá. Né? Vamos lá. Tabela telefone, que é um atributo multivalorado. Né? Lembrando da nossa central de diaristas, tem esse atributo multivalorado. Né? Deixa eu voltar lá no nosso diagrama. Cadê? Deixa eu abrir o dia. Melhor abrir direto o dia. Pronto. Tá aqui. Então note que telefones é um atributo multivalorado de casa. Tá? Então vamos inserir um telefone na casa 1 ou dois telefones na casa 1 e um na casa 2. Vamos lá. Ops. Insert into o nome da tabela que a gente quer inserir. Telefones. Muito bem. Você acertou aí. Qual o próximo comando que eu coloco aqui? Ó, insert into telefones. Aqui é opcional. Os campos. Isso, então. Código casa. E o telefone que eu quero colocar. Beleza. Os valores. Casa 1. Telefone 555 5 1 2 3 4. Beleza. Executar. Vamos agora na casa 1 também colocar o telefone 4321. Na casa 2, colocar o telefone 1111 2121 e tá bom, só tem um telefone nessa casa. Tá bom. Vamos fazer um select, né? Beleza. Pronto, telefones. Estão adiantando já um pouquinho do select aí, mas depois a gente vê com mais calma. Tem umas coisas para a gente apreciar.
né? Então perceba que aqui essa tabela é um atributo multivalorado mesmo, então ele faz a ponte. Ó. A casa 1 tem 2 telefones, aqui o multivalor. Se eu quisesse cadastrar mais eu poderia, isso é uma característica do atributo multivalorado. E a casa 2 tem um telefone. Eu poderia inclusive ter casa sem nenhum telefone, basta não ter instância aqui, nessa tabela de telefones. Agora, como é que eu digo que um funcionário diarista trabalhou em uma determinada casa? É através do relacionamento trabalhar, que é muitos para muitos. Detalhe, pessoal, note que a chave da tabela relacionamento, por ela ser muitos para muitos, né? O relacionamento virou tabela, a tabela desse relacionamento trabalhar, a chave primária dessa tabela vai ser o CPF da diarista, o código da casa, as duas chaves estrangeiras, e a data, porque a data é uma chave parcial. Tá? Se é chave parcial, então ela tem que compor a chave primária. Só para revisar, não custa nada, né? Isso quer dizer que pelo menos esses 3 campos eu tenho que fornecer, são obrigatórios. Joia, então vamos lá. Insert into trabalhar. Quais os campos que eu quero inserir? CPF diarista, código casa. Estou olhando o nome aqui, tá? Não decorei tudo isso não. Data. E horas trabalho. Joia. Não ligue porque ficou azul não, tá pessoal? Não tem porquê não. É porque em algum outro contexto de SQL que a gente vai ver, data tem um significado. Mas aqui ele não é nada diferente de horas trab, código casa, não tem nada a ver. É só porque a ferramenta coloriu. Ignorem isso aí. Se coloriu, você só confere se digitou certo. Se digitou certo, então besteira. O problema da ferramenta é que gosta do azul aí. Então vamos lá. Lembrando das aspas simples. E outra coisa, o valor do CPF diarista tem que coincidir exatamente com o CPF válido cadastrado na tabela de aristas, porque é uma chave estrangeira. Beleza? Então vamos lá. Então, valores. Tinha uma diarista com o código 12345678900. Essa diarista trabalha na casa, ou trabalhou na casa 1, digamos. Quando? Sei lá. No ano de 2010, no mês de janeiro, no dia 5, por exemplo. Tá? E quantas horas de trabalho? Nesse dia, trabalhou 6 horas. Pronto. Agora note que esse campo aqui é inteiro. Mas ele aceita aspas simples. Então, na dúvida, coloque em tudo que vai funcionar a contento. Então vamos lá. Sem mensagem de erro embaixo. Então, inserido com sucesso. E vamos colocar o outro. Dizer que pronto, essa mesma diarista trabalhou na casa 1 no dia 10. Só que no dia 10 só 4 horas. Diarista trabalhou na casa 2 no dia 4 de fevereiro, trabalhou 8 horas. Esse dia foi complicado. Pronto. Agora vamos para outra diarista. 987-654-321-00. Se for um valor que não exista, mais uma vez eu repito, dá erro. Então, essa outra diarista trabalhou na casa 1. Pronto. Essa mesma data aqui, só que trabalhou 6 horas. Fazer uma casa um pouco menor. Pronto. E essa mesma diarista trabalhou na casa 1 no dia 14 de fevereiro, também 6 horas, ou sei lá, 3.
E essa diarista trabalhou na casa 2. Nesse mesmo dia, 2 horas. Quer dizer, trabalhou um pouquinho em cada casa. E ela também, na casa 2, ela trabalhou no dia 1º de março, 7 horas. Ótimo. Pronto. Então vamos selecionar o conteúdo agora da tabela trabalhar. Então, vamos trabalhar. Vamos lá. Note que essa tabela faz realmente um relacionamento, uma ligação entre as coisas, né? Eu sei que a diarista trabalhou em qual casa, quando, quantas horas e assim sucessivamente. Eu posso inserir em qualquer ordem. Poderia inserir agora, né, outros valores que eu queira. E lembrando que a ordem dos campos é definida pela lista opcional. Né? Então, insert int o nome da tabela. E essa lista opcional, aqui é onde eu listo a ordem que eu quero cadastrar os campos. Poderia cadastrar, né, nessa ordem daqui, por exemplo. Isso mesmo. Data e horas. Ótimo. Podia inverter mais coisas se eu quisesse. Em seguida, qual é a palavra que tem? Valores, né? Values em inglês. E em seguida, a lista de valores mesmo para os campos. Primeiro, nesse caso, código da casa. Segundo, CPF da lista. Terceiro, hora de trabalho. Quarto e último, a data que trabalhou. Não vou inserir mais nada aqui. Vou colocar mais um. Digitamos tudo isso aqui. Vamos lá. Dizer que essa diarista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Trabalhou mais uma vez na casa 1. Opa! Olha eu me passando. Eu inverti a ordem. Lembram? Então, casa 1. Essa diarista trabalhou quantas horas? 5 horas no dia 18 de março. Lembrando que a data americana, né? 2010. Beleza. Então vamos dar o select agora. Trabalhar. Pronto. Então, dia 18 de março. Vou acrescentar agora mais uma instância para essa diarista. Perfeito. Voltando lá para os slides. Agora, pessoal, a gente precisa aprender a alterar as instâncias que a gente está inserindo. Né? Quer dizer, lembrem que a gente não precisa só inserir dados. Muitas vezes a gente precisa atualizar os dados. Né? Para atualizar, não deve ser necessário apagar a instância e criar de novo. Né? Senão seria muito trabalhoso. Então, como é a estrutura do comando para atualizar? Como seria em português? Seria atualize dados, né? Atualize. Atualize. Então, não é diferente em SQL. A gente usa atualize. O comando é update, quer dizer, atualize. Só que quando a gente pede para atualizar, surgem algumas dúvidas naturais. Né? Atualizar. Beleza, onde? Atualizar em que tabela? Atualize aí o nome o cadastro das diaristas, o cadastro da casa. Vamos atualizar o cadastro das nossas casas. Lembre que não tinha estado. Tinha cidade e não tinha estado. Então, atualize. Onde? Na tabela casa. Atualizar o que? Atualize o estado. Tá, beleza. Vou atualizar o estado para qual valor? Coloque agora Alagoas aqui no estado. Para colocar Alagoas, beleza. Mas de qual instância? É agora que a gente vai conhecer a primeira especificação condicional em SQL. Para responder a pergunta. De qual instância? Então vamos lá.
Antes deixa eu mostrar o conteúdo, né? Opa, casa, né? Casa. Beleza. Então note que a casa 1, essa primeira, casa de código 1, né? Ó, tem duas casas, 1 e 2. A casa de código 1 é em Maceió, não tem estado. Casa de código 2 é em Arapiraca, também não tem estado. Vamos inserir uma casa de... Tá bom, essas daí. Tá ótimo, vamos lá. Por enquanto tá bom. Vai suprir nossa carência, nossa necessidade. Então vamos lá. Eu quero atualizar essas instâncias. Então vamos lá. Update. Podia ser minúsculo, tá? Não tem problema. Update. Atualizar em que tabela? Casa. Opa. Ajuste o que? Qual o nome do campo? Opa. Ajuste o estado igual a quê? O estado vai ser igual a Alagoas. Opa. Note, pessoal, que executou. Não deu nenhuma mensagem de erro, mas eu não coloquei nenhuma condição. E agora? Eu não coloquei esse where. Eu só disse, ó, atualize a tabela casa, ajuste estado para Alagoas, ponto e vírgula. Eu não coloquei esse where e o SGBD não deu erro. E aí? Se eu não coloquei a condição, eu só disse, ó, atualize a tabela, atualize tabela casa, ajuste estado igual a Alagoas, sem nenhuma condição. E agora? Por que não deu erro? Porque a instrução que eu dei foi precisa, só que foi muito abrangente. Em outras palavras, o que é que isso aqui, esse comando fez? Ó, atualize a tabela casa, ajuste o campo estado para esse valor aqui, Alagoas. Agora, como eu não coloquei nenhuma condição, resultado, todas as instâncias dessa tabela agora estão com estado igual a Alagoas. Por isso, que aqui embaixo, olha só a mensagem qual foi. Duas instâncias, duas linhas, foram afetadas pelo último comando. Joia? Então, se a gente for executar o select novamente, então, casa, vamos lá para o final, note que os dois foram alterados, né? As duas instâncias foram alteradas. Tá? Então, isso aí é uma informação importante. Tá? Então, tenha muito cuidado com o update, porque se vocês esquecerem da condição, vocês podem perder dados ou danificar a integridade do banco de dados. Tá? Vocês vão alterar tudo, inclusive o que vocês não querem. Então, como é que eu faço, pessoal, agora? Foi de propósito, claro, isso, porque afinal de contas, tanto Maceió quanto Arapiraca estão em Alagoas. Mas se por acaso tivessem outras casas aqui em outros estados, daria problema. Teria que atualizar um por um, instância por instância depois para corrigir o problema, caso não tivesse backup. Por acaso, vamos atualizar bairro? Como é que eu atualizo o bairro? Digamos que esse primeiro aqui, número 1, está em Maceió, a casa de código 1, o bairro seja Cruz das Almas, e o bairro 2, da casa 2 aqui na Piraca, seja bairro Brasília, sei lá. Então vamos lá. Update. Update o quê? Qual a próxima informação que tem aqui? O nome da tabela. Update casa. Ajuste, né? Set. Qual campo eu quero mudar? Bairro igual ao quê? O bairro, lembrando as aspas simples, né? O bairro vai ser igual a Cruz das Almas. Beleza. Agora, para todas as instâncias? Não. Só para ficar mais didático, pessoal, vou dar os enters, né? Mas poderia ser na mesma linha, a gente viu no exemplo anterior. É todo mundo? Não. Só aqueles que obedecem essa condição. Qual é a condição? Código. Ops. Código igual a 1.
Ótimo. Percebeu, pessoal? A gente está dizendo, olha, eu quero atualizar a casa. Ajuste o bairro para Cujas Almas, mas só na instância que tiver esse código aqui. Código 1. Ótimo. Então vamos lá. Executar. Note que agora a mensagem foi: opa, uma instância foi afetada. Vamos copiar esse comando para poder usar depois. Select asterisco from casa. Aí note que agora a casa de instância 1 tem o bairro atualizado. A casa de código 1 tem o bairro atualizado, né? E no caso aqui eu quero mudar a instância 2, agora a instância de código 2. Então para bairro Brasília. Se por acaso tirar isso aqui, o comando está incorreto, está uma sintaxe problemática? Não. Só que ele está muito abrangente. Iria mudar todas as instâncias para esse bairro, inclusive a instância de código 1. Quer dizer, na cidade de Maceió eu ia acabar de inventar um bairro chamado Brasil. Então vamos lá, agora eu quero mudar só em quem tiver código 2. Mais uma vez, uma instância foi alterada. Então vamos para o select de novo. Ótimo, agora a alteração foi feita corretamente. Perfeito, voltando lá para os slides. Então a gente já aprendeu, pessoal, como inserir uma instância e como alterá-la. Tá? Aqui tem outros exemplos de alteração, mas a gente ainda falta ver como excluir. Quer dizer, como é que eu apago, como é que eu removo dados, como é que eu removo de vez a instância. Então vamos lá. Aqui tem outros exemplos de update, para vocês testarem aí. E o comando simples do mesmo jeito. Como é que eu excluo dados? Através do comando delete. Nada mais intuitivo do que isso. E assim como no update, o delete pode ou não ter uma condição restritiva. Quer dizer, eu vou apagar a instância, eu tenho que dizer de onde eu estou apagando, instâncias de que tabela, delete from alguma tabela. Então, eu preciso apagar de algum lugar. Agora, essa condição ela pode ou não restringir quais instâncias daquela tabela eu estou apagando. É por isso que o comando delete é muito perigoso. Porque esse where, essa condição é opcional. Então, se eu esquecer de colocar o where, qual vai ser o efeito colateral? Eu vou apagar todas as instâncias da minha tabela. Porque a condição vai ser sempre verdadeira. Eu omiti, eu não coloquei condição, então qualquer coisa serve. Eu apago tudo. Beleza? Então vamos lá. Digamos que eu queira apagar aquela última instância que eu cadastrei em trabalhar. Digamos que eu cadastrei errado. Deixa eu listar aqui. Digamos que eu me confundi. A diarista não trabalhou nesse dia. Eu coloquei que ela trabalhou no dia... qual foi o dia? 18/3/2010. A diarista, com esse CPF aqui, trabalhou na casa 1. 5 horas. Só que isso aqui é engano. Eu digo, eita, não, isso aí é engano. Você não trabalhou aqui nada não. Então, vamos apagar já que foi especificado errado. Né? Esse que está com a seta aqui. Então vamos lá. Para a sintaxe do comando, delete from o que? Delete from a minha tabela trabalhar, de onde eu quero apagar. Eu quero apagar todas as instâncias. Se eu colocar isso aqui, executar, não vou nem chegar com o mouse perto para não clicar sem querer. Eu apago tudo da tabela, todas as instâncias. Então, delete from trabalhar, eu quero apagar instâncias dessa tabela, só que com uma condição. Vou dar um enter para ficar melhor. A minha condição é que o CPF diarista tem que ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0.
essa condição é suficiente? Sim ou não? 3 segundos. Quem disse que era suficiente, prestem atenção nas outras instâncias. Porque notem que existem várias instâncias com o mesmo CPF. Quem percebeu que tinha essas várias instâncias, notou que só o CPF da diarista não pode identificar, não consegue identificar essa instância daqui. Tá? A dica é, olhe qual é a chave primária. Então a chave primária é formada por esses 3 campos. Olha aqui o desenho da chave. Então a chave primária é formada por esses 3 campos juntos. Então uma boa condição é informar os 3 campos. Aí eu tenho garantia que eu identifico uma única instância. Então vamos lá. O E. Então a minha condição é o CPF é esse e o código da casa é igual a o código 1 e horas, não, data igual ao que? 2010 e qual o mês? 3/18. Perfeito. Joia. Executando. Opa, note que a mensagem de erro agora apareceu. Uma instância afetada pelo último comando. Então realmente eu apaguei uma única instância. Vamos lá para o select. Realmente foi apagado. Agora note, pessoal, que o delete é perigoso. Tá? Você tem que ter muita certeza da condição que você especifica antes de apagar. A dica que eu passo para vocês, e é uma dica realmente muito valiosa, assim, eu sigo a risca, é sempre que você estiver especificando o seu comando de delete e você não estiver usando a chave primária, porque a chave primária tudo bem, aí já garante. Mas se você não estiver usando a chave primária e você não souber exatamente, não tiver certeza, ou quiser ter essa certeza de que são realmente as instâncias que você quer apagar, antes do delete você usa um select. Select, asterisco. Joia. Pronto, qual tabela? Digamos, trabalhar. Ou então, qual foi a outra que a gente fez? Telefones, por exemplo. Vamos trabalhar. Né? Ué. Eu vou dizer a horas trave. Eu acho que eu vou apagar a horas trave igual a 6. Isso aqui é suficiente para identificar essa primeira instância. Quero apagar essa primeira. Vamos colocar a horas trave igual a 6. Eu vou aqui e executo. Então eu estou selecionando, pedindo para mostrar, não para apagar, mostrar as instâncias da tabela trabalhar que atendem essa condição. Opa, não era bem isso, tem outra. Então tem que mudar a data. Perceba que aqui eu visualizei o que eu iria apagar. Se por acaso eu perceber, não é isso mesmo que eu quero apagar. Então eu só substituo o select asterisco por delete. E aí eu executo. Eu não vou chegar perto porque eu não quero executar. Mas aí eu sei o que é que eu estou apagando. Porque eu vi que usando o select asterisco, eu selecionei esses caras. Então o delete vai deletá-los também. Os mesmos elementos, as mesmas instâncias. Beleza? Então vamos lá. Voltando ao nosso slide. Com isso, pessoal, a gente fecha a questão de manipulação básica, com exceção da consulta SQL mesmo, a consulta. Né? Essa manipulação básica com relação à inserção, alteração e remoção de dados, é isso que a gente tem como conhecer. É isso que existe disponível em SQL. A gente viu que é bem intuitivo. Né? Tanto o inserção, que é o comando insert into
algum lugar, eu tenho que inserir em algum lugar, né? A alteração é o update, eu tenho que dar um update em alguma tabela, update o nome da tabela, e o comando delete, eu tenho que dar um delete from algum lugar, tá? Apagar de algum lugar. Joia. E agora a gente fica por aqui, mas o próximo vídeo vai introduzir com um pouco mais de detalhes o comando select nas nossas primeiras consultas. Até lá, pessoal!